Olá, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de Web 1. Na aula de hoje, a gente vai aprender a fazer esse site aqui. Então, esse site aqui, que seria de um jornal, né? A gente vai aprender a parte CSS, algumas coisas novas. Então, vamos começar pelos slides. Aqui tem duas marcações novas, HTML. Então, para relembrar, na última aula a gente falou sobre as marcações que dividem o site em grandes partes, seriam as seções do site. Essas duas marcações também servem para isso. Então, essa é uma continuação. Tem a marcação article. Para que ela serve? Seria um artigo ou notícia, mas na verdade pode ser qualquer conteúdo que é independente e reutilizável. Por exemplo, na página do YouTube. Cada vídeo do YouTube poderia ser um article, porque é um conteúdo independente. Num site de notícias, cada notícia pode ser um article, porque é um conteúdo independente a notícia. A última marcação é aside. Aside significa deixado de lado, algo complementar. Mas como assim algo que pode ser deixado de lado, algo complementar, algo que não vai fazer falta? É algo que não está diretamente relacionado com o conteúdo. Seria algo extra. Geralmente o aside é usado para propagandas, porque no meio de uma notícia, vocês já devem ter visto em algum site de notícias, é muito comum ter propaganda no meio da notícia. Aí você tem que continuar rolando para baixo e aí depois da notícia, depois da propaganda, a notícia continua. Também tem propaganda no topo da página, na lateral da página, etc. As propagandas utilizam essa marcação, aside, porque isso informa para o navegador que esse conteúdo não é um conteúdo importante. Então, quando eu fizer uma busca no Google, por exemplo, ele vai buscar numa página de notícias, ele não vai olhar o que está dentro desse conteúdo aside. Isso vai ser de menor importância na hora que ele fizer a busca. Por quê? Porque esse conteúdo, por exemplo, eu posso acessar vários dias a mesma página de notícias, só que cada dia que eu acesso, a propaganda muda. Então não faz sentido ficar pesquisando dentro da propaganda. O que vai aparecer vai ser o que estão pagando de propaganda naquele dia. E lembrando que a propaganda, hoje em dia, também é feita com base no perfil do usuário. Então, cada usuário recebe uma propaganda específica, personalizada. Então, não faz o menor sentido fazer buscas dentro da propaganda, por isso que é bom deixar ela dentro desse aside, que seria um conteúdo menos importante. Agora vamos para as propriedades CSS, que são as mais importantes da aula de hoje. A aula de hoje vai tratar sobre espaçamento. Então, aqui tem as propriedades de borda, de contorno, fundo para mudar a cor, preenchimento e como se calcula o tamanho de um bloco. E acho que é isso. Então, a aula de hoje vai falar sobre espaçamento. Como assim espaçamento? Como que eu defino o tamanho de um bloco num site? Como que eu dou um espaço entre um bloco e outro? Como que eu coloco espaço dentro do próprio bloco? E etc. Então, existem várias coisas que interferem no tamanho do bloco. Não é simplesmente, eu quero que o bloco tenha 100 pixels. Não, na verdade, são várias coisas que vão influenciar e você vai ter que somar todas elas para descobrir qual que vai ser o tamanho do bloco. Então, vamos começar com a borda. Antes de eu mostrar, falar aqui sobre a propriedade, vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui no site. O que seria uma borda? Borda é essa parte aqui em volta do bloco. Então, por exemplo, esse menu, é um menu porque tem os links, ele tem uma borda preta de 1 pixel. E é uma borda contínua. Dá para mudar o tipo de borda. Então, isso daqui é a borda do bloco, é o que vai ficar em volta do bloco.
Como que eu faço para definir uma borda? Eu uso essa propriedade aqui, border, e ela recebe três valores. Primeiro, tamanho, depois tipo, depois cor. Essa propriedade aqui altera os quatro lados ao mesmo tempo. Se você quiser alterar só um lado, ou dois, ou três, você vai ter que alterar individualmente cada um. Para isso, você vai usar a propriedade border, hífen e o lado que você quer. Aqui tem os exemplos: border top, right, bottom e left. Então, cada propriedade dessa muda só um lado, uma borda. Então, nesse site aqui, a gente poderia, por exemplo, mudar só a borda da direita e deixar de uma outra cor, outro tamanho, só a da esquerda, colocar cada lado aqui um diferente do outro. O tamanho é em pixels, quantos pixels eu quero que tenha a borda. O tipo, a gente vai ver. O normal é usar uma borda sólida, que é esse que vocês acabaram de ver, é um risco. Mas tem o tipo pontilhado, o tipo tracejado, tem borda dupla, que são dois riscos, e etc. E tem a cor. A cor a gente já aprendeu como definir a cor, e você pode colocar a cor que você quiser para sua borda. Outra coisa que dá para fazer é deixar os cantos arredondados. Então tem aqui o border radius, que arredonda os cantos da borda. E você decide quanto você quer arredondar. Até que o valor máximo, vamos supor que na verdade é um quadrado, o seu bloco, o valor máximo de arredondamento, esse quadrado viraria um círculo. Então, dessa forma, você consegue fazer um bloco em formato de círculo com o CSS. É o máximo que dá para arredondar, né? Os quatro lados ficaram arredondados e virou um círculo. Outline. Outline é contorno. Ele faz basicamente a mesma coisa que a borda. Então, tudo que vocês puderem fazer com a borda tem como fazer com outline. Ele vai ser usado da mesma forma e o visual dele vai ser o mesmo. Ah, mas então para que existe dois diferentes? Para que existe border e outline, né? Que seria o contorno. A diferença é o seguinte: a borda ocupa espaço e o contorno não. Então, quando você colocar uma borda de 1 pixel, você vai aumentar o tamanho do seu bloco em 1 pixel para o lado que você escolheu. Por exemplo, se você aumenta a borda para cima e para baixo em 1 pixel, na verdade, você aumentou o tamanho do seu bloco em 2 pixels, porque tem a borda de cima e a borda de baixo. Você aumentou a altura do bloco. O outline ele não ocupa espaço. Então, o que vai acontecer? O outline vai ser desenhado da mesma forma, vai ficar fora ali do bloco, né? A borda é desenhada para fora do bloco, o outline também. Só que a diferença é que o outline não ocupa espaço. Então, ele vai ser desenhado sem aumentar o tamanho do seu bloco. E vai ser desenhado por cima das outras coisas, se tiver outras coisas. Então, ele vai ficar em cima, porque ele não vai ocupar espaço, como se ficasse voando assim na página. Última marcação aqui, background, que é o fundo. Tem infinitos tipos de backgrounds diferentes. Pesquisem, aqui eu só estou passando o básico, porque tem como fazer background com uma imagem, com várias imagens, mudar o tamanho, mudar a posição, mudar inclusive a cor da imagem de fundo. Dá para dá para escolher uma cor de fundo, dá para fazer um degradê, que seria uma transição de uma cor para outra de fundo. Ele faz isso automaticamente. Tem como colocar não só duas cores, mas 10 cores, quantas cores você quiser de fundo, e ele vai fazendo a transição entre as cores. Então, tem muita coisa que dá para fazer com o fundo do bloco. Esse background, quando você colocar num bloco, ele vai alterar o fundo do bloco. Tem como alterar o background da página inteira, né? Se você falar que ou no HTML ou no body você vai setar o background, ele vai pegar o site inteiro. E aí você pode definir uma cor, uma imagem, etc. Acabando já aqui as propriedades CSS, tem o padding,
Que é esse padding? É o preenchimento. Um preenchimento também é um espaço no bloco, só que ele é um espaço para dentro. Essa é a diferença. Vocês já aprenderam faz tempo sobre margem. Que a margem é? É um espaço entre os blocos. Se eu quiser dar um espaço entre eles estão muito colados, eu usava a margem. Eu usei margem em todos os sites que eu fiz até agora. Tirando o primeiro lá que não tinha CSS, eu usei em todos. E a gente vai continuar usando em todos. A margem é para dar um espaço entre um bloco e outro. Só que muitas vezes você vai querer criar um espaço dentro do bloco, um espaço para dentro. Nessa hora, você vai usar o preenchimento, que é um exemplo de espaço para dentro do bloco, essa própria tabela aqui que você está vendo no slide. Tanto a margem quanto o preenchimento são muito utilizados. Você vai utilizar quase sempre, quase em todos os blocos vocês vão utilizar isso. Então tem que saber muito bem utilizar margem e utilizar preenchimento. Por exemplo, aqui nessa tabela aqui, que foi feita no PowerPoint mesmo, ele já coloca para mim preenchimento. Como eu sei que tem preenchimento em cada célula aqui dessa tabela? É fácil. Essa letra P está colada aqui na esquerda? Está colada aqui em cima? Não, tem um espaço. Só que a gente nunca percebe porque é algo natural. Se ela tivesse colada aqui no canto, a gente perceberia, porque é algo esquisito, é algo que não costuma acontecer. Então a gente já está acostumado a ver as coisas com esse preenchimento. Então, quando vocês tiverem que fazer um site, vocês vão ter que vocês decidirem qual vai ser o preenchimento de cada um dos blocos. Então, preenchimento é isso, ó, é um espaço para dentro. Percebe que o fundo dessa célula é cinza. Então, como o preenchimento é um espaço para dentro, ó, o preenchimento também tem a cor de fundo da célula. Já a margem, vamos supor que teria esse espaço entre essa célula e outra fosse uma margem, né? Seria esse espaço em branco. A margem não tem cor, porque ela fica para fora do bloco. A cor que você colocar no bloco, a cor de fundo, só fica dentro dele. Então, essa é a diferença de margem para preenchimento. E a forma como vocês vão usar o preenchimento, a forma como vocês vão escrever lá no CSS é idêntico à margem, não muda nada. Então, vocês já sabem, tudo que vocês aprenderam para a margem serve para o preenchimento. Você coloca os valores, um valor serve para os 4 lados, você pode definir separado cada um dos lados e etc. Você pode colocar padding, hífen, top, ele só vai mudar o preenchimento de cima. Então, tudo que vale para a margem vale para o padding. Nesse primeiro bimestre, as marcações, as propriedades CSS mais importantes para vocês aprenderem são margem e preenchimento. Essas são as mais importantes que vocês têm que saber utilizar nesse primeiro bimestre. Última propriedade, a gente não vai usar muito, mas é bom que vocês conheçam. Na verdade, ela é mais uma configuração, assim. A gente já está usando sem saber, porque se não me engano, no arquivo de reset.css tem essa propriedade. Então a gente já está usando sem saber. E ela é muito usada hoje para quem faz site. Essa propriedade box sizing é a forma como o navegador vai calcular o tamanho do bloco. Então tem duas formas, na verdade acho que tem até mais, mas essas são as mais comuns. Duas formas do navegador calcular o tamanho de um bloco. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, porque se eu só falar agora fica difícil de entender, mais fácil mostrar. Então essa propriedade afeta como o navegador calcula. Então a gente define ela lá no reset e depois não precisa mais mexer. Todo o meu site já vai calcular da melhor forma, a forma mais fácil do desenvolvimento, o tamanho do bloco. Vamos agora dar uma olhada mais visual, vamos explicar um pouco melhor. Aqui tem um bloco, como se fosse um bloco ali no meu HTML, e tem todos os tamanhos
que eu posso definir no meu CSS e todos eles vão influenciar no tamanho final. Então, por exemplo, aqui em azul eu tenho um bloco, por exemplo, se eu só criasse um parágrafo. O parágrafo é isso que está aqui em azul. Ele tem a altura e tem a largura. Se eu quiser, eu posso colocar mais um preenchimento. Então, o preenchimento é esse verde. Aqui está em outra cor, mas como ele está para dentro do bloco, ele vai ficar com a mesma cor de fundo da altura e largura aqui. Então, quando eu coloco um preenchimento, ó, é mais um espaço aqui, ó, em volta do meu bloco. Quando eu coloco uma borda, é mais um, só que ele vem depois do preenchimento. Ó. E quando eu coloco uma margem, é mais um espaço, só que ele vem depois da borda. Então, todos esses espaços contam. Então, por exemplo, se eu tiver um pixel de margem, um pixel de borda, um pixel de preenchimento e um pixel de altura, quanto que você acha que vai dar a altura final? Então, pense aí um pouquinho, pausa o vídeo. Bom, um pixel. Se você acha que a altura final vai ser 4 pixels, está errado. Porque tem que lembrar que tem também para baixo, ó, mais um e mais um. Então, a altura final vai ser 7 pixels. Então, tem que contar para cima e para baixo. A menos que o seu bloco não tenha, né, para cima e para baixo. Então, é dessa forma que o navegador organiza o tamanho do seu bloco. Agora vamos falar sobre box sizing. Vocês perceberam que pode ser um pouco chato ficar calculando vocês mesmos o tamanho do bloco, ficar se preocupando. Nossa, se eu adicionar mais um espaço aqui de preenchimento, aí o meu bloco vai crescer muito, e aí então eu tenho que diminuir a largura, porque senão não vai ficar do tamanho que eu quero, vai ficar mostrando tudo errado na página. Para facilitar a vida, tem como mudar a forma como o navegador calcula o tamanho do bloco. Como assim? Aqui eu mostrei que você teria que somar todos os tamanhos. Tem um jeito diferente, que é usando o box sizing. O padrão é esse daqui que eu expliquei para vocês. O valor de box sizing é content box, ou seja, o tamanho do bloco é só o conteúdo, é só altura e largura. Então, se eu colocar qualquer outra coisa além de altura e largura, meu bloco cresce. Então, aqui tem um exemplo. Meu bloco tem esse fundo aqui que é a madeira. Se eu coloco um preenchimento, ó, meu bloco cresce, ó, aumentou o tamanho dele. Só que se eu usar box sizing border box, quando eu usar o preenchimento vai começar a crescer para dentro e não crescer para fora. Ó. E percebe que ó, o texto começa a vir mais para dentro, porque o texto fica só na parte de conteúdo. A parte de preenchimento ó, é um espaço que vai crescendo. Ó. Então, a gente sempre vai usar esse segundo aqui. E esse segundo já está sendo usado automaticamente no reset. Então, vocês não precisam colocar ele no seu arquivo de CSS, no estilo CSS. E isso daqui facilita. Por quê? Porque eu defino uma largura para o meu bloco e se eu quiser colocar preenchimento, eu não tenho que me preocupar em meu bloco crescer. Isso facilita bastante o desenvolvimento. Vamos ver agora um seletor novo. Para quem não lembra o que era seletor, toda regra no CSS tem um seletor. Até agora, qual seletor que a gente usou? A gente usava um seletor que pegava todas as marcações, todos os elementos daquela marcação. Então, por exemplo, se a gente escrevesse P aqui, eu pegaria todos os parágrafos da minha página. Agora a gente vai aprender um seletor novo, que é o seletor de filho. É como selecionar os filhos de uma marcação. Para isso, é o sinal de maior. Como se fosse uma setinha, né? Aqui não tem nada a ver maior. Aqui o sentido é como se fosse de uma seta mesmo. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, rodapé, setinha P,
Esse seletor aqui, o que que vai fazer? Ele vai procurar todos os rodapés da minha página, porque esse seletor aqui é o seletor de elementos. Ele pega todos da página. Então, eu estou combinando dois seletores, o de elementos com o de filho. E vocês vão ver que, a partir de agora, a gente vai começar a combinar vários seletores diferentes, para conseguir pegar exatamente aquele pedacinho do site que a gente quer mudar o visual. Então, ele pega todos os rodapés e, dentro de todos os rodapés, vai procurar todos os filhos parágrafo. Mas tem que ser filho. O que que isso significa? Que ele tem que vir diretamente dentro do rodapé. Por exemplo, se dentro do rodapé tiver um address e dentro do address tiver um parágrafo, ele não pega, porque nesse caso o parágrafo é filho do address. Ele vai procurar só os parágrafos que são filhos do rodapé. Então, footer, tracinho P, setinha P, vai pegar todos os parágrafos que estão dentro de todos os rodapés do meu site. Ah, mas e se eu tiver um parágrafo no cabeçalho? Ou se eu tiver um parágrafo no main? Ele não vai pegar. Então, com esse seletor, eu consigo aplicar um visual diferente nos parágrafos do main e dos parágrafos do rodapé. Então, nesse caso aqui, uma margem para baixo de 10 pixels, mas essa margem vai funcionar só nos parágrafos do rodapé. Nos parágrafos do main, eu vou colocar uma outra propriedade, um outro visual. Certo? Vamos agora ver o nosso site. Aqui está, então, o site da aula de hoje, Jornal Online. Então, vamos sempre treinar. A parte de cima aqui é um nav. Essa daqui é um header. Se eu quisesse colocar toda essa parte de cima do meu site num header, eu podia? Podia também, não tem problema. Essa parte de esportes é o meio do meu site, então é o main. Cada notícia aqui de esportes é um article. Lembrando que o article a gente costuma usar para notícia, né? E poderia ser uma notícia diferente da outra, então conteúdos independentes, por isso que eu estou usando um article para cada uma. Aqui, compre o produto X, disponível perto de você. Perceba que é uma propaganda. Então, a propaganda, eu usei o aside aqui. E olha essa borda. Essa borda é diferente dessas outras aqui, ó. Para mostrar que, por exemplo, essa é uma borda pontilhada, ó, é feita de pontinhos e tem o canto arredondado. No final, um rodapé, que tem a nossa reflexão do dia. Então, a reflexão é: educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Ó. Quem falou isso foi o Pitágoras. E vocês achavam que o Pitágoras só sabia matemática, né? Mas na verdade não. Ele era um filósofo que viveu há muitos, muitos anos antes de Cristo. Então, está aqui a frase. Vamos dar uma olhada agora no HTML desse site aqui. O HTML, então, doctype, HTML head, essa parte aqui é idêntica a todos os outros sites que a gente já fez, não muda nada. Então, vou pular aqui a explicação. Espero que na prova vocês acertem, né, consigam fazer. Afinal de contas, a gente vai fazer sei lá quantos sites até a prova, 10 sites, não sei. E todos os sites são quase iguais. Então, espero que vocês consigam fazer na prova. Treinem bem. Dentro do body, eu tenho o meu menu que é esse daqui, menu aqui em cima, né? Depois vem o header com H1. Então, tudo isso daqui é algo que a gente já viu, né? O main, coloquei uma section dentro do main. A seção de esportes, então essa daqui seria uma seção de esportes. Eu poderia ter outras seções na minha página, né? Mas no caso ela só tem essa. Aqui o article, que é uma notícia, um H3, que seria o título da notícia, e um parágrafo com o texto da notícia. Então eu tenho 3 articles que têm a mesma estrutura. Geralmente, quando a gente cria um article,
a gente vai replicar ele várias vezes na página. São vários conteúdos que vão ter a mesma estrutura CSS, geralmente, né? Então, ó, todos os artigos têm um H3 e um parágrafo. Lá no CSS eu vou definir um visual para eles, e assim todas as notícias do meu site vão ter o mesmo visual. No final aqui, a propaganda, usei o aside. Terminou o main, o rodapé. Então, o rodapé aqui com a citação, uma quebra de linha. Vamos agora para a parte mais importante. Então, o que tinha de novo aqui? O aside e o article. Então, o article fica com a notícia e o aside fica com a propaganda. Vamos ver agora o CSS desse site. Então, vou começar pelo HTML. Essa parte aqui, o que tem de novo, né? Tem de novo que eu defini uma cor de fundo para o meu site. Então, eu vou colocar assim. Então, o meu site aqui tem uma cor de fundo cinza, né? Fingindo ser um jornal. Então, essa aqui é a cor de fundo. Tem uma margem de 1 EM, então o site inteiro tem, ó, a margem. Então, percebe que o site inteiro vai ter esse espaço aqui. Eu poderia ter usado preenchimento? Poderia também. Nesse caso aqui não vai fazer diferença. Não vai ter nada depois do HTML. O tamanho da fonte no meu site, 20 pixels, então fica no site inteiro. O nav, que é o meu menu. Olha algo novo aqui, a borda. Essa borda aqui, eu coloquei em quase tudo, esse tipo de borda. Então, vamos explicar ela. É a borda mais simples possível. Ela tem 1 pixel de espessura. Ela é do tipo sólida, que é reta, e da cor preta. Como eu não falei qual lado eu queria colocar a borda, todos os lados vão ficar com borda. Então, aqui, ó, todos os lados. Além disso, tem o meu preenchimento também, que é esse espaço para dentro da borda. Ó. Por isso que Sports ó, não está colado em cima e embaixo. Eu vou inspecionar aqui para a gente dar uma olhada. Aqui está o meu nav. Se eu deixo o mouse aqui em cima, ó, dá para ver em azul. Ó, foram até as mesmas cores que eu usei no slide, então eu copiei daqui aquelas cores. Azul é a altura e largura, é o conteúdo, é onde eu vou poder colocar coisa no meu bloco. Depois, em verde, tem o preenchimento. Depois, em preto, é a borda. E em um vermelho, meio laranja, é a margem para baixo, que a margem só tem para baixo. Então, aqui tem um exemplo de que eu usei tudo que eu poderia ter usado no bloco que afeta o tamanho dele, o espaço que ele ocupa na tela. Para mostrar ó, como ficaria sem o preenchimento, ó, se eu clicar aqui, ó, fica assim. Então, percebe que o texto fica bem colado, não fica com espaço nenhum entre o texto e a borda. Ó, com o preenchimento fica esse espaço. Sem a borda, ó, se vocês prestarem atenção, ó, o resto do site se move. Por que o resto do site se move? Porque a borda ocupa 1 pixel em cima, 1 pixel embaixo. E se eu tiro a borda, todo o resto do site sobe 2 pixels. Então, por isso, ó, ela ocupa espaço. Ó, o preenchimento, ele está ocupando espaço para cima e para baixo, porque ele não cabe, né, no espaço que ele tem. Né? Eu não defini o tamanho para o conteúdo. Então, o preenchimento vai aumentando o tamanho do meu bloco para dentro. Mas como ele não encontra mais espaço para crescer para dentro, ele começa a crescer para fora. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Se eu tivesse colocado uma altura, aqui, ó, height, de 100 pixels. Então, agora está com uma altura fixa o meu bloco. Então, agora você consegue perceber ó, como o preenchimento cresce para dentro. Ó. Ele cresce para dentro e em nenhum momento mudou o tamanho do meu bloco.
Isso por causa daquela propriedade lá que eu falei que a gente está usando no reset.css, que faz com que o tamanho cresça para dentro. Então, ó, isso facilita muito a nossa vida. Como eu não deixei o tamanho fixo, então ó, o preenchimento tenta crescer para dentro, mas percebe que nem tem. Aqui ó, na lateral tem espaço para ele crescer. Ó. Então, ó, na lateral não mudou o tamanho, mas em cima e embaixo muda, porque não tem espaço para ele crescer aqui ó, entre a borda e o texto. Então, ele acaba crescendo para fora. Então, isso daí vocês têm que dominar para a nossa primeira prova, a questão de margem e a questão de borda e preenchimento. O resto aqui não tem novidade, né? A margem, texto centralizado e deixei ó, espaço entre cada palavra de 3 em. Depois, no H1, que é esse daqui, usei uma fonte diferente, que eu peguei lá do Google. Texto centralizado, margem para baixo. O main, coloquei a borda da mesma forma que eu coloquei lá no nosso menu, no Nave. Coloquei um preenchimento para dentro e uma margem para baixo. A margem do main está aqui, ó. Porque o main é toda essa caixa aqui, ó. Vamos inspecionar. Então, esse é o meu main. Toda essa caixa aqui, ó. Então, aqui em verdinho está o preenchimento. Se eu tirar o preenchimento, ó, olha como fica feio. Então, a gente já está acostumado a deixar tudo com preenchimento. E depois que acaba o main, vem a margem. Aqui dentro tem o H2, que é esse daqui, negrito, mais uma margem aqui embaixo. Aí vem o article, que é a minha notícia. De novo uma borda, de novo um preenchimento e de novo uma margem, que é esse espaço aqui entre um article e outro. É a margem para baixo. Aí o H3 itálico e uma margem para baixo. Aí vem algo novo. Olha aqui o nosso seletor de filho. Eu quero selecionar todos os articles da minha página e dentro deles, como filhos, eu vou pegar todos os parágrafos. Então, o que isso significa? Que dentro de todos os articles, então eu tenho esses 3 articles, ele vai selecionar todos os parágrafos que são filhos, que são esse e esse. E aí, neles, eu vou deixar o texto justificado. Então, ó, o texto está justificado aqui. Tem algum outro lugar que eu tinha usado parágrafo? Cadê? Tem, no aside. Então, aqui na minha propaganda, ela tem um parágrafo dentro dela. Então, essa regrinha aqui, ela não vai pegar o parágrafo que está dentro do aside. Aqui embaixo eu já tenho a regra do aside. O aside é esse bloco aqui, que tem uma borda diferente. Ó. A borda, em vez de ser sólida, que era solid, é dotted, que é pontilhado. E eu coloquei para arredondar a borda, ó, 15 pixels. Ó, então, arredondei um pouquinho. Tem como arredondar mais ou menos. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Se eu clicar e apertar com o teclado para cima ou para baixo, ó, arredondei o máximo que dá. Então, percebe que ficou até um círculo aqui. Né? Mas como aqui, como isso é um retângulo, né, não ficou um círculo certinho. Se eu diminuir um pouco, ó, dá para ir diminuindo, 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 ó, até que fica sem arredondar. E se eu começar a diminuir mais, não muda nada. Então, assim eu arredondo a borda. E o meu preenchimento aqui, ó. Agora que vem o legal. Agora, só o parágrafo. Agora eu seleciono todos os asides da minha página e todos os parágrafos que são filhos desses asides, eu deixo ter centralizado. Ó. Então, está aqui a diferença. Ó. Esses parágrafos têm o texto justificado e esse centralizado. Então, eu consegui adotar um visual diferente para esse parágrafo e para esse daqui, usando o seletor de filho.
Para finalizar, o meu rodapé, texto centralizado, tamanho um pouquinho menor, né? 90%. E da aula de hoje é isso daí. Então a gente viu um novo seletor e aprendeu sobre os espaços. Então agora treinem em casa, tentem fazer esse site. Pode no começo fazer copiando, mas depois vocês têm que conseguir fazer sem copiar e conseguir fazer do zero. Quando eu digo copiar, eu digo assim, quando ficar em dúvida, você olha a resposta, mas nunca usar o Ctrl C, Ctrl V. Nunca faça isso, porque quando você faz isso, você não aprende nada. Então você pode até olhar, consultar quando tiver dúvida, mas não copie, porque senão você não vai estar aprendendo nada. Lembrando que na minha prova, vocês podem consultar o que vocês quiserem. Agora a gente está nesse momento à distância, mas no dia a dia normal, dentro da sala de aula, também eu deixo consultar qualquer coisa na prova. Então, apesar de ter uma consulta, a consulta é para tirar uma dúvida. Você precisa saber fazer as coisas. Lembra que na faculdade vocês estão estudando para conseguir um emprego, não para passar. Então, não adianta nada você passar na disciplina, mas se você chegar lá numa empresa e não conseguir fazer nada, o dono da empresa, ele não é bobo. Você está demitido. Então tem que aprender, viu, gente? Qualquer dúvida, mande um e-mail, entre em contato comigo e até a próxima aula.